Fala, Kleber, boa noite. Vamos lá, pessoal. Então, muito boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. O meu nome é Renato Endo, eu sou Mental Coach de atletas e fundador da Deeper. E o meu trabalho é ajudar atletas a aumentarem a performance nos treinos e nas competições através de treinamentos mentais, aonde eu utilizo e ensino técnicas de hipnose, PNL e coaching, para ajudar o atleta a desenvolver o mindset de atleta campeão, a ganhar controle mental e ganhar controle emocional também. Eu tenho percebido, boa noite Daniel, boa noite Kaique, olá Sônia, eu tenho percebido que muitos atletas focam extremamente na parte física e na parte técnica e acabam deixando de lado a parte mental. Acontece que principalmente nas competições, a parte mental ela é muito importante e às vezes até mais importante. A Serena Williams, um dos maiores nomes do tênis do mundo e da história, ela diz que o tênis é 70% mental. E é por isso que a gente vê muitos atletas talentosos, atletas incríveis, que fazem coisas surreais nos treinos, mas quando chega na competição, onde a gente coloca alguns fatores como nervosismo, ansiedade, medos, pressão, eles acabam não desempenhando tão bem quanto eles fazem nos treinos. E muitas vezes isso é por falta de controle mental e controle emocional. Então essa é a minha missão, ajudar atletas a ganharem esse controle para que eles possam chegar numa competição e realmente mostrar tudo o que eles têm, todo o talento e capacidade que vocês têm, ok? Então, sejam muito bem-vindos. A live de hoje, a gente vai falar sobre os poderes das âncoras, ok? Para quem não sabe o que é âncora, já já eu vou te falar. Eu vou falar sobre o que são âncoras, eu vou falar sobre a importância e os poderes delas e também como que a gente cria âncoras, como é que a gente desenvolve âncoras, ok? Antes de começar, quero passar algumas regrinhas para ficar uma live mais fluida, mais dinâmica. Primeira pergunta que eu tenho para vocês é: quem já está assistindo, da onde vocês estão assistindo e qual é o seu esporte? Qual é o esporte que você pratica, se você pratica algum esporte, ou atividade física mesmo, talvez seja só academia, e tudo bem, escreve aqui da onde vocês estão assistindo e qual é o esporte que você pratica. Enquanto isso, eu vou passando as regrinhas para a gente fazer essa live ficar ainda mais legal e mais fluida. Então, primeiro, eu quero que vocês saibam que eu estou aqui realmente para entregar o meu melhor conteúdo. Eu realmente preparei, separei, anotei, fiquei a tarde toda pensando nesse conteúdo. Então eu respeito muito o tempo de todos vocês. Aqui o pessoal, Brasília, corrida, academia, São Paulo, legal. Bem-vindos, bem-vindos. Pessoal aqui no Facebook, boa noite, Sônia. Atividade física, legal, legal. Então, eu respeito muito o tempo de vocês e preparei um conteúdo muito bacana para compartilhar com vocês. Dica que eu tenho, quem quiser, pega uma caneta, pega um papel aí, deixa do lado para anotar alguns insights, nem que você saia com pelo menos uma ideia daqui hoje, para que você possa aplicar no seu dia a dia e fazer alguma diferença, ok? Quem tiver dúvidas, comentários, escrevam aqui do lado, por favor, porque a interação de vocês é o que deixa essa live ainda mais rica, ainda mais legal. Eu estou aqui para entregar o meu conteúdo, mas também para aprender e poder compartilhar com vocês. Então, por favor, dúvidas, escrevam aí. Olha aqui, Pimenta de São Paulo, luta olímpica, wrestling, que legal, muito bem-vinda. E a última coisa que eu quero pedir antes da gente começar é, quem puder, por favor, marca os amigos aí nos comentários e compartilha essa live para que mais atletas, mais pessoas possam saber sobre os poderes das âncoras, mais pessoas tenham acesso a essa informação. Então, se você puder, já deixa a sua curtida aí e também compartilha a live, compartilha o link e marca aí nos comentários os seus amigos, tá bom? No final dessa live, tenho um presente para quem ficar até o final. Legal, Gé, boa noite, boa noite. Academia, Pilates. Kleber Jundiaí, Poker Online, muito bem-vindo, Kleber. Kleber, mais novo aluno do treinamento mental online, seja muito bem-vindo. Você vai tirar bastante proveito aqui da live e você vai ver como também vai complementar e te ajudar lá no treinamento online.
Boa noite, Gé, boa noite, Costa, olá, olá, Celso, Daniel, muito bem. Então, vamos lá, vamos para a live. Ah, uma última coisa que eu esqueci, antes da gente começar. Aqui na descrição do vídeo, vocês têm o link para o YouTube da Deeper. Eu peço, por favor, quem tiver interesse, já se inscreve lá. Se você não está inscrito no YouTube da Deeper, é o primeiro link aqui na descrição dessa live. Clica lá, já segue a Deeper, se inscreve, porque é lá que eu posto. Todas as lives, elas vão ficar lá. Todos os vídeos que eu crio estão lá. E, aos poucos, essa live vai começar a acontecer direto no YouTube. Então, quem quiser continuar assistindo e acompanhando, segue a Deeper no YouTube, tá bom? Muito bem. Pessoal, primeira coisa, primeira pergunta. O que são âncoras para vocês? O que são âncoras? Boa noite, Celso. Boa noite, Marília. Bem-vindos. O que são âncoras? O que é âncora para vocês? Por favor, escrevam aí nos comentários o que é âncora para vocês. Olá, Danilo, Caio, Ricardo, sejam bem-vindos. E aí, pessoal, o que é âncora? O que são âncoras para vocês? Quem já tinha ouvido falar em âncoras? Bom, enquanto vocês vão escrevendo, vai colocando aí mesmo a sua definição. O que é âncora? O que você já ouviu falar sobre isso? Se você já tem alguma âncora, você sabe que você já tem algum tipo de âncora? Se sim, coloca aí. Você já viu atletas que têm âncoras? Se sim, coloca aí. Você usa âncoras no seu dia a dia? Usa âncoras no seu trabalho? Usa âncoras no seu esporte? Se sim, coloca aí. Por favor, escreve aqui nos comentários. Olá, Danilo, bem-vindo também. Bom, enquanto vocês vão escrevendo, eu quero dizer a minha definição de âncoras. Âncoras são estímulos que podem ser internos ou externos e que, de alguma forma, geram algum tipo de reação na gente. Reações que podem ser comportamentais ou emocionais. Então, âncoras são estímulos que podem acontecer fora ou dentro da gente, dentro da nossa cabeça, e que vão gerar reações emocionais ou comportamentais. Ou vão fazer a gente se sentir de uma forma, ou vão fazer a gente entrar em ação de alguma forma. Adelaide nunca ouviu falar de âncoras, ok, legal. Quem mais, pessoal? Mais alguém? Já ouviu falar sobre âncoras? Então, definição de âncoras são estímulos externos ou internos que geram reações comportamentais ou reações emocionais. Ah, Renato, ainda não entendi o que você está falando. Pode me dar alguns exemplos? Alguns exemplos? Posso sim dar alguns exemplos para vocês. Então, a gente percebe a realidade, percebe o mundo através dos nossos 5 sentidos. Jé também não, José não sabem o que é âncora, legal, então agora vocês vão descobrir. Stephanie, músicas são âncoras, muito bom, muito bom. Então a gente percebe a realidade através dos nossos 5 sentidos, certo? E da mesma forma, a gente pode criar âncoras através dos nossos 5 sentidos. Âncoras são esses estímulos que, através dos nossos 5 sentidos, vão gerar alguma reação na gente, comportamental ou emocional. Vamos dar um exemplo aqui, então, pegar o gancho que a Stephanie já falou, que é a âncora relacionada à parte auditiva. Então, vocês já ouviram alguma música? Já aconteceu alguma vez de vocês estarem em um lugar, ouvirem uma música e começarem a se lembrar de algo que aconteceu no passado? Você estava trabalhando, aí começou a tocar uma música e você lembrou de uma viagem, talvez, que você fez. Ou você foi numa festa e começou a tocar uma música e você lembrou da felicidade que você passou junto com alguns amigos ou de alguma situação muito importante para você. Então, a música, ela é âncora para a gente. A música gera reação comportamental ou reação emocional na gente. Então, legal, José, já, muito bom. Então, você já sabe que a música é um tipo de âncora. Outro tipo de âncora auditiva, usando ainda esse nosso sentido da audição. Outro tipo de âncora auditiva são as vozes, nosso tom de voz. Então, já aconteceu de sempre que você encontra uma pessoa e você ouve a voz dela, você fica com raiva ou você fica super feliz? Quando você fica feliz de ouvir alguém,
é uma âncora também que gera uma reação emocional ou uma reação comportamental em você. Então a voz das pessoas também são âncoras auditivas, ok? Se vocês tiverem outros exemplos de âncoras auditivas, escrevam aí, agora que vocês sabem o que são âncoras e que a gente pode ter esses estímulos, essas âncoras, através dos 5 sentidos. Quem mais sabe outros auditivos, podem escrever aí. Enquanto isso, vamos passar para o próximo. Perfume, a Stephanie falou muito bem. Perfume, âncoras olfativas. Então, também, já aconteceu de você sentir um cheiro de uma comida uma vez e lembrar, sei lá, da casa da minha avó? Ah, nossa, esse bolo, nossa, tem um cheiro que me lembra a época que eu passava na casa da minha avó. Muito bem, âncoras olfativas. Então, por cheiro, a gente também pode ter uma sensação ou uma lembrança. Então, gerou uma reação. Âncoras auditivas, perfumes, cheiros de comida e quaisquer outros cheiros. Podem ser cheiros ruins também, que te lembram coisas negativas. Por exemplo, pessoas que bebiam e pararam de beber ou estão bebendo menos, o cheiro do álcool, às vezes, começam já a dar aquele enjoo. Então, olfativo, âncoras olfativas. Próximo, âncoras visuais. Tem âncoras visuais? Sim, tem várias âncoras visuais. Uma âncora do dia a dia visual são semáforos. Então, quando a gente vê o semáforo ficar vermelho, a gente intuitivamente começa a frear o carro e para o carro, normalmente, né? Então, uma âncora que te gera uma reação que é comportamental de ir parando o carro porque você viu que o semáforo ficou vermelho. Outro tipo de âncora também são a âncora visual, por exemplo, para quem tem medo de barata. Quem tem medo de barata? A barata é uma bela de uma âncora que te gera uma reação emocional. Você fica com medo, fica apavorado, sai correndo, pula. Então a barata acaba sendo uma âncora para você visual. Só de ver ela, mesmo que seja uma imagem no celular, tem gente que já fica desesperado. O pessoal aqui do Instagram perguntou, lugares também? Sim, com certeza lugares também. Não tem aquelas pessoas que vão para o trabalho e depois de um tempo, ou talvez alguns anos, quando chegam na portaria, já ficam mais cansadas, já ficam mais estressadas, ou mudam o humor, mudam o estado. Isso é o lugar influenciando no seu estado emocional. Então, só de você ver aquele portão, ou aquele lugar, aquela sala onde você sempre trabalha, como você não está mais gostando do trabalho, virou uma âncora negativa, do mesmo jeito que pode ser positivo, de que você chega na sua mesa do trabalho, quando você senta, você sente uma paz, sente uma motivação, uma felicidade. Então, olha aí o lugar influenciando. Pode ser a sua academia, talvez, para quem treina. Então, academia, cheguei na academia, fiquei agora ainda mais empolgado para treinar. Ótimo, olha aí, uma âncora mudando para você. Stephanie, espero que essa âncora do semáforo funcione para todos. Eu também. Então, o pessoal vermelho, começa a treinar aí. No final da live eu vou falar como que a gente cria âncoras. Quem ainda não está indo muito bem nessa parte do semáforo vermelho, eu vou te ensinar como é que vai desenvolver isso. Lembrar de músicas, Terezinha, muito bem. Boa noite, Murilo. Boa noite, Eliane. Francisco, boa noite. Seja muito bem-vindo. Bom, estamos falando aqui, pessoal que está chegando agora, sobre âncoras. Já falei o que são âncoras. São estímulos externos ou internos que geram reações comportamentais ou emocionais. Ah, Renato, mas por que pode ser interno? Muito bem, porque a gente tem a capacidade de criar imagens dentro da nossa cabeça, a gente tem a capacidade de criar sons dentro da nossa cabeça. Por exemplo, você consegue ouvir aquele dia em que consegue se lembrar e ouvir aquele dia em que você ganhou alguma coisa, ganhou uma competição, ou mesmo participou e se deu muito bem, saiu muito feliz do que as pessoas estavam te falando? Consegue lembrar da voz dessas pessoas, do tom de voz que elas falavam para você? Provavelmente, você que foi buscar agora, talvez até tenha vindo uma imagem, lembrando das pessoas que estavam à sua volta, ouvindo um pouco do que as pessoas falaram para você. Então, internamente, a gente consegue falar para a gente mesmo alguma coisa que pode servir como uma âncora. Por exemplo, eu sou muito bom, eu sou incrível. E se toda vez que você falar, eu sou incrível, você estiver no estado emocional positivo, essas suas palavras podem ser uma âncora para você voltar para esse estado. E você não precisa nem falar em voz alta. Você pode falar na sua cabeça. Pode falar para você mesmo. Eu sou incrível, só dentro da sua cabeça. E falando dentro da sua cabeça, um estímulo interno vai gerar essa reação emocional ou comportamental.
Boa noite, Guardião. Boa noite, Eliane, novamente. Boa noite, Edson, Maria, Felipe. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação de todos. Quem está chegando agora, estamos falando sobre âncoras. Já falamos de âncoras algumas visuais, auditivas, falamos de algumas sinestésicas, gosto também, então, paladar, né? Existem âncoras com paladar, sim, assim como o bolo, quando a gente sente um cheiro de bolo, quando a gente come uma comida, te levou lá para o passado, você lembrou da casa da sua avó, ou de uma viagem que você fez, alguma coisa que você comeu. Então tem âncoras que são através do paladar, ok? Do gosto que a gente sente. Que mais? Faltou algum? A gente falou tato. Ah, lógico, e esse é um dos mais importantes. Sinestésico e tátil. Ah, claro que existe. Por exemplo, aquele abraço, quando você dá um abraço em alguém, e aquele abraço te faz se sentir de uma forma super positiva, talvez nos seus pais, no seu namorado, namorada, nos seus amigos, um amigo específico, aquele abraço que quando você abraça, você já sente uma confiança, sente uma segurança, se sente bem, talvez um abraço no seu técnico, um colega da academia também, que treina junto com você e vocês estão se motivando juntos, ou talvez aquele aperto de mão especial que você dá para alguém, todos esses toques podem ser âncoras para te levar para um estado emocional super positivo. Adriana, cheguei, espero que não tenha perdido muita coisa. Por enquanto não, eu estou falando sobre âncoras e que as âncoras são naturais, ok? Então, existem as âncoras naturais e que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, que são essas que eu falei. Através dos nossos 5 sentidos, a gente vai criando algumas âncoras. E no final dessa live eu vou falar quais são as 2 formas de se criarem âncoras e como que você criou as suas âncoras na sua vida. Mas por enquanto, há alguma dúvida, pessoal? Vocês conseguiram entender o que são âncoras? Se sim, escreve aqui do lado. Se tiverem alguma dúvida, escreve a dúvida aqui também para que eu possa ajudar vocês. Lembrando que essa interação é o que torna essa live mais rica. Então, eu já falei o que são âncoras. Se você ainda tem dúvidas, escreve aqui nos comentários. Boa noite, Thiago. Seja muito bem-vindo também. Boa noite, pessoal, Hernani. Stephanie, comida envolve mais sentidos, né? Tem a questão do sabor, do cheiro, visual, em alguns casos do tato. Sim, com certeza. A gente não precisa separar, né, através dos nossos 5 sentidos. Essa é só uma forma didática para que todo mundo entenda que usando os nossos sentidos, a gente cria âncoras que vão gerar reações comportamentais ou emocionais. E que muitas vezes, aliás, quase todas as vezes, não sei se tem alguma vez que é só um dos sentidos, acho que na maioria, se não todas as vezes, a gente usa mais de um sentido na mesma âncora, ok? Então, muito bem colocado. As âncoras muitas vezes acabam pegando mais de um sentido. Boa noite, Thiago, Kleber, Dani, seja muito bem-vinda. Bom, enquanto não tem dúvida, Jade, boa noite. Enquanto não tem dúvida sobre as âncoras, o que são âncoras naturais, eu vou passar para o próximo tópico, eu vou falar sobre as âncoras criadas. Então, do mesmo jeito em que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida algumas âncoras através dos nossos 5 sentidos, a gente também pode criar âncoras de propósito. A gente pode criar âncoras porque a gente quer. Eliane, vai ensinar a criar essas âncoras? Sim, eu vou ensinar 2 formas como a gente cria âncoras, ok? Eu vou falar sobre 2 formas da gente criar âncoras, ok? Vanderlei, boa noite. Muito bem. Então, da mesma forma em que naturalmente a gente vai criando âncoras ao longo da nossa vida, a gente pode criar as nossas próprias âncoras. Mas quais são os benefícios da gente criar âncoras para a gente? Bom, se âncoras são estímulos internos ou externos que geram reações emocionais ou comportamentais, a gente pode criar algumas âncoras para fazer com que a gente tenha reações emocionais ou reações comportamentais. A gente pode criar uma âncora que faça a gente entrar em ação para alguma coisa, ou criar âncoras que nos coloquem no estado emocional ideal. Então, voltando para o atleta, né? Então, como eu comentei no começo dessa live, muitos atletas têm talento e fazem coisas incríveis nos treinos, mas quando chega na competição, por causa de alguns outros fatores, como pressão, ansiedade, nervosismo, medos, eles acabam não performando na sua melhor versão. E o que a gente pode fazer através das âncoras é usar a âncora para se colocar no estado emocional positivo.
e a gente usar isso a nosso favor, para que a gente esteja na nossa melhor versão e a gente possa usar a nossa capacidade máxima. Então, quando eu chegar numa competição, eu vou usar as minhas âncoras que me dão autoconfiança, que me dão foco, que me dão motivação, e eu vou entrar lá para dar o meu melhor, sem ser atrapalhado pelas outras emoções que estavam me incomodando e me impedindo de mostrar tudo que eu tenho para mostrar. Boa noite, Fábio. Boa noite, Júlio. Seja muito bem-vindo. Legal, legal. Muito bem. Então, a gente pode criar esses gatilhos para gerar comportamentos ou para gerar emoções positivas para a gente. E de que forma que a gente pode ser ajudado através das âncoras? Então, assim como eu falei, primeiro, âncora pode ajudar a gente a ter foco. Então, eu tenho trabalhado com atletas para criar âncoras e criar foco. Quando eu falo sobre foco, aqui nesse caso de âncoras, eu estou falando sobre estado mental, estado emocional de foco. É você estar 100% atento no que você está fazendo. Eu gosto de conectar esse estado total de foco com o flow. Vocês já ouviram falar no estado de flow? O estado de flow ou estado de fluxo é aquele estado onde a gente está 100% imerso na atividade que a gente está fazendo. A gente não vê o tempo passar, a gente não é incomodado pelas nossas emoções, a gente não ouve muito as pessoas falando à nossa volta, então a gente está em estado de fluxo 100% imerso na nossa atividade. Quem aqui já entrou em estado de fluxo? Quem aqui já esteve dessa forma 100% imerso, seja no seu trabalho, na sua atividade, na sua vida pessoal, ou o que acontece muito nos esportes, você está lá pedalando, nadando, lutando, correndo, e o treino acaba, você ficou 2 horas treinando e nem viu o tempo passar, ficou imerso lá, fazendo o seu melhor 100% naquele momento. Se sim, você já experimentou o estado de fluxo. Então, quando eu estou falando aqui sobre âncora, ajudar a gente a criar foco, é ajudar a gente a entrar nesse estado de fluxo, a eu estar 100% presente, ok? Além disso, âncoras podem ajudar a gente na motivação. Então, por exemplo, tem aquele dia que você está um pouco mais cansado e você não quer fazer alguma coisa, seja ir para o treino, ir para a academia, ir para o trabalho ou sair para passear. E você pode ativar uma âncora que te coloque no estado emocional positivo, de animação, de motivação. Isso vai fazer você se mover. Putz, eu não estou afim de treinar hoje. Ótimo, usa essa âncora para que você possa se colocar no estado emocional ideal e assim partir para o seu treino, ok? Então, usem essa âncora a seu favor. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Ciel. Boa noite, Tati. Seja muito bem-vinda. Adriana perguntou aqui, podemos entrar em estado de fluxo involuntariamente? Sim, sim, essa é a ideia. A ideia é a gente não pensar. Se a gente ficar pensando muito sobre entrar no estado de fluxo, muito provavelmente essa parte racional vai atrapalhar a gente. Então o estado de fluxo é algo que a gente acaba entrando e experimentando esse estado sem ter que ficar pensando muito. Isso acontece quando a gente cria, por exemplo, âncoras, ou quando a gente, por exemplo, repete muito e a gente está com uma habilidade muito boa. Então, o que é o estado de fluxo? Né? Então, comentando aqui para responder a pergunta da Adriana. O estado de fluxo é exatamente a intersecção entre, imagina que isso daqui é um gráfico, e aqui embaixo tem as nossas habilidades, e aqui, vertical, tem os desafios que a gente é colocado. Então, à medida que a gente vai aumentando as nossas habilidades, a gente vai aumentando o nosso desafio. E dessa forma, quando estiver alinhado o nosso desafio com as nossas habilidades, a gente vai entrar em estado de fluxo. Então, a ideia é não ficar pensando muito sobre esse estado de fluxo, relaxa, quanto mais você treinar e aumentar suas habilidades, quanto mais você se colocar desafios, mais fácil vai ser para você entrar nesse estado de fluxo. Boa noite, Jess, boa noite, Tatiele, Celso, Thiago, seja muito bem-vindo, Herbert. Celso perguntou aqui, você falará também sobre âncoras empilhadas para entrar em flow? Muito boa pergunta. Eu não ia comentar sobre âncoras empilhadas, mas sim, eu posso comentar mais para o final, quando eu falar sobre criação de âncoras, ok? E aí, se você tiver alguma coisa que você tinha na cabeça já sobre isso, pode comentar aqui do lado, ou se é mesmo dúvida, pode escrever aqui do lado depois que eu falar sobre isso, tá bom? Muito bem.
Então, âncoras podem ajudar a gente na motivação, âncoras podem ajudar a gente a ganhar autoconfiança. Cara, a autoconfiança é um dos principais, uma das principais habilidades e talentos que eu acho que os atletas precisam desenvolver. Autoconfiança. E se tem alguma pessoa nesse planeta que precisa confiar em você e acreditar que você pode, que você vai conseguir, é você mesmo. Então, trabalhar a autoconfiança é realmente muito importante. Só que trabalhar só a autoconfiança sem trabalhar as suas competências pode gerar algumas frustrações. Então, ao mesmo tempo em que você está aumentando a sua autoconfiança, é importante que você também aumente as suas competências. Uma vez me perguntaram, Renato, você acha que o excesso de autoconfiança pode atrapalhar um atleta? E aí eu fiquei refletindo e pensando sobre isso. E eu lembro que a minha resposta foi, cara, eu não acredito que o excesso de autoconfiança atrapalhe uma pessoa. Caso né, ela esteja com as competências e as habilidades alinhadas à sua autoconfiança. Por quê? Se você tem uma autoconfiança muito alta e as suas habilidades elas são baixas, você vai acabar se frustrando. Ou as pessoas também vão começar a não dar tanta credibilidade para você. Porque você é aquele cara que fala demais e mostra de menos. Então, a ideia é, sim, acho que aumentar a autoconfiança só tem benefícios. Lembrando de ir aumentando as suas habilidades, as suas competências junto, ao mesmo tempo, ok? Então, acho que isso é uma coisa importante para ser compartilhada com vocês. Além disso, âncoras podem gerar calma para a gente. A gente está aqui falando sobre vários esportes, atividade física, mas também a gente tem os esportes mentais, como por exemplo o do Kleber. Kleber que joga poker online. No poker online, a gente não quer que a pessoa fique super agitada ou super animada. Muitas vezes, o atleta ele quer simplesmente estar numa zona mais calma, numa zona mais tranquila e de foco total, onde ele possa pensar e desenvolver a sua melhor estratégia. Então, em alguns casos, a gente quer usar âncoras para a gente ficar calmo, a gente ficar tranquilo e focado no que a gente tem que fazer. Não necessariamente a gente precisa gerar excitação, motivação, ok? Então também dá para gerar calma. E dá para gerar felicidade, sim, a gente pode usar âncoras para se colocar num estado mais feliz, ok? Muito bem, pessoal, se tiverem dúvidas por enquanto, eu já falei sobre o que são âncoras. Então, âncoras são estímulos externos ou internos que a gente tem através dos nossos 5 sentidos e que geram reações que são comportamentais ou emocionais. E além de serem naturais da nossa vida, a gente, ao longo da nossa vida, vai criando algumas âncoras naturalmente, a gente também pode criar de propósito algumas âncoras. E aí, para que a gente vai criar âncoras? Para se colocar no estado emocional ideal, seja para um treino, para uma competição, para uma palestra que você tenha que dar e falar em público, ou para qualquer coisa que você precisar, ou para gerar um comportamento, uma ação para você, ok? Então, é interessante a gente criar âncoras, e daqui a pouco eu vou falar sobre algumas âncoras de atletas especificamente. Então, quem entrou agora, se tiverem dúvidas, por favor, escrevam aqui nos comentários. Lembrando que a interação de vocês é o que deixa essa live mais legal e mais rica. Boa noite, Carla. Boa noite, Jorge, Tatiene, Rogério. Boa noite, meus dias azuis. Boa noite, Gui. Olá, Carol, Thiago, Rodrigo, sejam muito bem-vindos. Estamos falando sobre âncoras. Estou perguntando se alguém tem ainda alguma dúvida sobre o que são âncoras. Se tiverem, escrevam aqui. Boa noite, Carla Arena, seja muito bem-vinda. Se vocês ainda não têm dúvidas sobre o que são âncoras, se tiverem, vai escrevendo aqui nos comentários que eu volto tranquilamente. Enquanto isso, como existe um pequeno delay, eu vou avançando um pouquinho no conteúdo, tá? Segunda coisa importante que eu quero falar nessa live, sobre âncoras que já existem. Cielo, César Cielo, nadador. Vocês já viram ou se lembram do César Cielo, principalmente nas Olimpíadas, quando antes de uma prova ele entrava concentrado, ia lá, tirava o avental dele, tirava aquela roupa, colocava o óculos, tirava o fone, e aí ele começava a se bater no peito? Quem se lembra? Se lembram disso? O Cielo começava a bater no peito dele. Bater no peito dele é uma âncora.
que a gente não, eu não sei, na verdade, eu não perguntei para ele se é uma âncora natural que ele foi desenvolvendo sozinho, sem saber, ou se foi uma âncora criada de propósito, que ele mesmo criou ou com a ajuda de algum profissional. Mas quando ele se bate no peito, ele fala que ele está se colocando no estado emocional ideal, o estado de foco. Ele sabe que chegou o momento dele, aquela hora de focar no que ele tem que fazer. Ele sabe que aquela é a hora de entrar só para nadar. Ele só tem que pensar naquilo. Ele não vai mais pensar em nada. Então, foco total. Bater no peito é a âncora do César Cielo de entrar naquele estado emocional ideal. E aí, eu lembro que perguntaram para ele, o repórter perguntou para ele sobre essas âncoras, o que ele fica pensando antes, e ele fala, cara, eu paro de pensar em tudo, eu tenho foco total e simplesmente pular na água e fazer o meu melhor. Ah, mas você não fica pensando nas braçadas? Cara, não. Essa não é a hora de pensar em nada. Essa é a hora que eu só tenho que executar tudo o que eu já fiz no treino. Então, ele bate no peito, entra nesse estado de foco, o estado ideal, o estado de flow para nadar. Começa a nadar e durante a natação ele não está mais pensando em nada, ele simplesmente está executando o movimento. Por que isso? Porque, agora falando um pouquinho sobre como a nossa mente funciona, a gente tem a mente consciente, subconsciente e inconsciente, do ponto de vista da hipnose. A mente consciente é essa que a gente está agora racionalizando, e a mente subconsciente é a parte poderosa, onde tem os nossos hábitos. Acontece que essa parte subconsciente, ela é muito mais poderosa, ela é muito mais rápida. Então, quando o Cielo, ele deixa para o subconsciente dele trabalhar durante uma prova, ele está deixando a melhor parte dele executar os movimentos, ok? Legal, aqui o pessoal, Gui, vou assistir depois. Boa noite. Guardião, eu tenho dificuldade para falar em público. E acaba dando... Meu coração acelera, é isso? Acho que ficou meio quebrado aqui, mas eu tenho dificuldade de falar em público, e quando eu falo em público, o meu coração acelera. Sim, sabe que falar em público é um dos maiores medos da humanidade, ok, Guardião? Então, realmente, isso costuma acontecer com muitas pessoas. E dá pra gente trabalhar isso, trabalhando controle mental e controle emocional. A gente pode sim usar âncoras que te ajudem a te colocar num estado mais calmo, para que você possa subir no palco, ok? Então, não necessariamente seja calma. Eu falei calma porque pode ser uma das coisas que ajude uma pessoa a subir no palco. Mas para outras pessoas pode ser uma motivação, pode ser excitação. Cara, não quero ficar calmo. Eu quero ficar motivado, eu quero ficar confiante. Legal, usar uma âncora de autoconfiança, uma âncora de motivação para que você suba no palco e dê o seu melhor sem ficar com o coração acelerado de uma forma negativa. O coração acelerado pode ser bom em alguns momentos. O problema é quando ele acaba atrapalhando a gente, por exemplo, para falar em público, acaba dando alguns brancos, não é verdade? Muito bem. Francisco, nossa, agora que eu vi aqui, Francisco, na escalada eu uso muitas âncoras para usar os melhores estímulos. Muito legal. Chico, você pode comentar alguma âncora, dar um exemplo de uma, duas âncoras que você use na escalada? Vai ser legal para a gente saber e discutir um pouquinho aqui. Se você puder e quiser compartilhar, que tipo de âncora você tem usado? Eu tenho estudado muito sobre educação, muito sobre educação. E uma âncora que pode ajudar a começar um curso, começar um treinamento, são as músicas, como a gente já falou. Música pode colocar a gente em um estado positivo. Então, quem já foi naqueles grandes eventos e chegou lá e a música já estava super alta, e você que chegou meio calmo, meio tranquilo, já começou a pular e ficou super animado. A música acaba mexendo com a gente, criando reações emocionais ou comportamentais. Então, usar músicas pode ser super legal. Dúvidas sobre âncoras da Tatiene. Seria um condicionamento inconsciente? Já vou falar sobre isso. Não necessariamente. A gente pode criar conscientemente e depois deixar isso para o subconsciente. Eu não vou ficar falando muito sobre essa parte conceitual de consciente, subconsciente, inconsciente ou superconsciente, porque existem vários modelos diferentes, ok? Mas consciente é essa que a gente está agora, e tudo o resto, que pode ser subconsciente, inconsciente, superconsciente, é o que trabalha automático para a gente, ok? Vou falar desse jeito só para ficar mais simples.
Então, a gente pode criar âncoras conscientemente para que elas depois funcionem inconscientemente. Então, talvez o César Cielo nem pense mais em bater no peito. Aquilo virou um hábito, foi criado para ele, ele chega lá, virou uma rotina, bate no peito e ele já entra no estado e mergulha em nada, ok? Muito bom, guardião, legal, que bom. Stephanie, as manutenções são importantes para potencializar as âncoras positivas já criadas. Sim, verdade, legal. Continuar usando âncoras, fortalecendo as suas âncoras e fazendo essa manutenção que a Stephanie comentou, com certeza vão te ajudar. Então, se você... É como, por exemplo, alguma coisa que você deixa de fazer por muito tempo, você acaba esquecendo dela. Então, a âncora, quando você tem uma âncora, se você não continuar repetindo ela, usando ela, muito provavelmente ela se enfraqueça e às vezes ela até suma. Então, essa manutenção, com certeza, é importante e pode ajudar. Boa noite, Carla. Bem-vinda da Corrida do Pilates. Muito bem. Legal. Então, César Cielo usa âncora. Que outro atleta você já viu e que utiliza âncoras? Se quiserem, escrevam aqui do lado. Já viu algum atleta usando âncora? Legal, o Cielo usa. Agora que você sabe o que é âncora, veio na sua cabeça algum atleta que você goste ou que tenha visto que tem alguma âncora? Enquanto isso, vou falando alguns outros exemplos. Nadal, do tênis. Pessoal, tem alguém do tênis aqui? Seja no Instagram, seja no Facebook? Se sim, o Nadal. Nadal, sim, ele tem âncoras e ele tem rotinas. Que, para algumas pessoas, é engraçado e para ele é muito sério. O que o Nadal faz? Antes de cada saque, vocês podem ver vídeos no YouTube, podem descobrir depois e realmente pesquisarem sobre as âncoras do Nadal, que são interessantes, curiosas, né? E o Nadal, antes de cada saque, ele arruma o cabelo, ele mexe no nariz, mexe na sobrancelha, arruma a camiseta, tira a cueca da bunda, aí ele vai e saca. Aí no próximo, de novo, ele vai lá, arruma o cabelo, arruma o nariz, arruma a sobrancelha, arruma a camiseta, tira a cueca da bunda e saca de novo. Essa é uma âncora, é uma rotina que ele acabou criando e que coloca ele no estado positivo para que ele dê um novo saque. Por quê? Como eu falei no começo da live, a Serena Williams diz que o tênis é 70% mental. Então, quando você erra no tênis, se você se deixar consumir por um estado negativo, isso vai fazer com que você erre de novo. Isso é o tilt, né? Então, falando um pouquinho a linguagem do poker, esse é o tilt. Quando você erra, isso te coloca no estado emocional negativo, e o estado emocional negativo vai fazer você errar de novo, e vai ficar pior, e vai errar mais, isso vai virar uma bola de neve. E aí você vai sair errando. Então, no tênis e no pôquer, em vários esportes, é interessante que a gente saiba se colocar nesse estado neutro ou positivo, que é uma das coisas que o Nadal acaba fazendo quando, antes de um saque, ele vai e faz toda a rotina dele de arrumar camiseta, arrumar nariz, tirar a cueca da bunda e sacar. Assim, cada saque é um novo saque, isso ajuda ele a ter mais sucesso. Ok? Olá, Luiz. Olá, pessoal. Vitor, bem-vindo. Opa, Celso, Meg, tem várias. Legal. Dani, boa noite, pessoal. Celso, pergunta. Fiquei impressionado por falar também em atletas mentais. Atletas mentais como jogadores de pôquer, games, etc. Nesse caso, serão âncoras para entrar em transe para alta performance? Quando chegar à parte de criar, gostaria de saber qual combinação de estados, emoções você combina para máxima performance, ok? Cara, muito boa pergunta aqui, Celso. E já eu vou falar sobre criação de âncoras e o como que a gente acaba criando essa âncora e como que a gente pode empilhar essas âncoras. O Celso perguntou aqui quais são, talvez, umas combinações. E, Celso, essa é uma ótima pergunta, mas eu não tenho uma resposta para você. Por quê? Para cada atleta, especificamente, eu vou entender com ele quais são os estados emocionais que ele precisa para entrar em alta performance, para entrar no estado de flow, no estado de fluxo. Por quê? Assim como eu comentei, alguns atletas, eles vão querer estar num estado emocional de êxtase, no estado emocional de motivação, de empolgação. E outros vão precisar estar mais sério. Pode ver na luta,
Tem atleta que na luta ele precisa estar mais empolgado, tá pulando, e tem atleta que tá focado, parado, ele não se mexe. Ele tá lá esperando para dar o rebote dele, usar todo o reflexo, todo o potencial dele. Então, eu não tenho uma resposta única para você, Celso. Então, a dica que eu tenho é, primeiro, começar a entender quais são os estados emocionais que o atleta específico que você precisa para atingir a sua alta performance. Depende do seu esporte, depende do seu perfil também. Então, a resposta é focar no atleta, qual é o esporte dele, entender junto com o atleta, construir junto com o atleta, porque cada pessoa é diferente. Assim como eu chego para um atleta de corrida e apesar de eu ser corredor, eu não vou colocar âncoras nele porque eu acho que são importantes, eu não vou chegar para nenhum outro atleta de outras modalidades para colocar uma âncora que eu acho que é importante. Então, eu sempre cocrio, entendo realmente, crio. É por isso que é importante essa empatia da gente ouvir, né, as pessoas, ouvir o atleta. Eu vou entender, putz, o que esse atleta precisa, o que ele quer. Legal. Às vezes ele não sabe. E aí, o meu papel é ajudar você, atleta, a identificar quais são esses estados emocionais que você precisa, quais são os estados emocionais que você não precisa e que estão te atrapalhando, estão te incomodando. E a partir disso, a gente cria essas âncoras. Já dando um spoilerzinho, que o Celso tinha perguntado sobre empilhamento de âncoras. Empilhamento de âncoras é quando a gente acaba colocando várias âncoras ou vários estados emocionais associados no mesmo ponto. Então, por exemplo, o César Cielo, que bate no peito, né, ele pode ter associado a essa âncora o foco, a autoconfiança, a motivação, a, sei lá, concentração, a energia e, sei lá, a felicidade. Ele pode ter algumas coisas associadas a essa mesma âncora. E daqui a pouco eu vou falar como a gente cria uma âncora, mas quando você cria uma âncora, você pode criar outra âncora em cima e outra âncora em cima. Algumas pessoas usam, outras não gostam tanto. Eu não tenho nada contra, então também vai de acordo com o atleta. Não sou eu que escolho pro atleta, cara, você vai ter uma âncora de foco. E sim, o atleta, eu entendo o que o atleta quer, e aí sim a gente desenha, putz, qual que é a melhor âncora para você, tá bom? Boa noite, Stephanie, Leandro, boa noite, Dani, seja muito bem-vinda, bem-vindos aqui, Richard, legal, sejam muito bem-vindos, Meg tem várias, Marília, podemos atuar com âncoras positivas, como âncoras positivas para outras pessoas? Caso a pessoa esteja em momentos de pressão e saia do estado de fluxo, como posso ajudá-la a entrar no estado de fluxo e atingir a sua alta performance? Legal, Marília, ótima pergunta. A gente pode servir como âncora para alguém? Com certeza. Não tem pessoas que servem de âncora para você? Não tem aquela pessoa que quando você olha, por exemplo, times de esportes coletivos, quando tem um capitão, e esse capitão, ele realmente é respeitado dentro desse time, ele consegue transmitir confiança e segurança para o time, ele acaba sendo uma âncora para o time, não é verdade? Então, quando o time precisa daquela energia, precisa daquela segurança, é o capitão que vai dar os gritos dele, vai bater nas costas dos atletas, vai falar, cara, vamos lá, você consegue, a gente está precisando de você. E quando você ouve isso, quando você se conecta com o capitão, nossa, estão gritando aqui, tá tendo um jogo, acho, aqui perto. Quando você ouve isso do seu capitão, você acaba entrando em um estado, mudando seu estado emocional. Então tem várias formas sim de fazer isso, ok? Uma delas é essa, através da comunicação. Cara, o que você pode falar para a pessoa todas as vezes no jogo que ela precisar? Então talvez vocês possam ter grito de guerra âncora, sim, com certeza, auditiva. Talvez você tenha uma palavra lá que vocês sempre usam junto com essa pessoa para que ela saiba e fale, cara, eu realmente não vou ficar nesse estado negativo, vamos para cima, vamos fazer o negócio acontecer e sai gritando, ok? Então, Marília, sim, existem vários jeitos, uma delas, acho que a primeira que você pode começar a testar é essa. Cara, que tipo de âncora que eu vou usar comigo mesma para estimular as minhas colegas? E claro, se você estiver no estado emocional positivo, você vai acabar contaminando e contagiando a sua equipe, ok? Francisco, Chico, lógico, duas âncoras que eu uso muito quando vou escalar, seja uma montanha alta ou uma via de escalada, é fazer uma visualização concentrada de movimentos para chegar no topo, respiro fundo, me volto aos parceiros ou parceiras que estão na via e digo escalando ou bora para cima.
Outra âncora que eu uso muito antes de começar a colocar música que me deixa colocar música que me deixa com good vibes, quando começa a colocar o equipamento para subir. Muito legal, Chico. Então, usando aqui tanto a parte das palavras para se motivar e motivar a sua equipe. Então, bora escalar, bora para cima. E músicas que te colocam no estado positivo enquanto você está se arrumando. Muito legal esse exemplo também do Chico. Boa noite aqui, Cláudio, que acabou de entrar. Então, muito legal esse exemplo aqui do Chico, das músicas, porque, por exemplo, quando a gente vê um lutador de UFC entrando lá no estádio para lutar e tá com a música dele, a música com certeza é uma âncora. Ou nadador que entra antes de entrar na piscina, entra lá para se apresentar e com roupão e tudo, entra com a música lá, cara, aquilo também âncora. Seja para concentração, seja para criar o foco dele, ok? Celso, ótima resposta, faz todo sentido, legal, que bom. Bem-vindo, Felipe, seja muito bem-vindo. Adriana, as palmas que o Jadel Gregório pede para a plateia é um exemplo de âncora que foi criado por ele. Muito bem, muito legal, com certeza, sim. As âncoras são particulares e pessoais, pelo que entendo. Legal, sim. Marília, obrigado pela resposta. Legal. Então, Clau, Flávio, sejam muito bem-vindos. Muito bem. Quem mais? Então, eu falei do César Cielo, falei do Nadal. Quem mais? Hortência. Lembra da Hortência? Respirando antes de arremessar a bola. Aquela respiração acaba sendo também uma âncora que coloca ela num estado emocional positivo para que ela arremesse melhor. Outra âncora que eu gosto de falar sobre equipes, e essa é uma das âncoras mais famosas, é o Haka. Quem ainda não ouviu falar sobre o Haka, escreve depois no YouTube Haka Rugby, Haka Rugby, ok? Se escrever de qualquer jeito, o Haka já vai dar, mas eu acho que é H-A-K-A, Haka Rugby. Se você escrever lá, quem não sabe o que é, assiste depois. Mas o Haka, com certeza, é uma âncora incrível, uma rotina que foi criada lá pelo time da Nova Zelândia, né? Os All Blacks, e eles fazem sempre aquela dança típica daquele lugar, que eles vão se colocando num estado emocional super positivo e conectando todo mundo da equipe. O outro time fica intimidado de alguma forma e essa equipe que dança o Haka acaba ficando super confiante, todo mundo super motivado, conectado. Então, Haka, para quem não conhece, vai lá e assiste uma âncora incrível. Um dia eu ainda vou aprender a dançar Haka. É muito legal. Rodrigo, bem-vindo. Iervolino, Ana, Ananias, sejam muito bem-vindos. Margaret, acho o máximo, essa dança contagia. É verdade, não é? Quando a gente vê na televisão, quando o som tá realmente alto, dá até vontade de saber dançar lá e ver a cara dos caras. É muito legal. Até arrepia muito. Então, se você for assistir depois, coloca um fone, assiste lá com bastante atenção, você vai ver como arrepia e como é incrível. Âncora super poderosa. A última âncora que eu queria falar, esqueci o nome dela, é uma atleta da Austrália que nas últimas Olimpíadas de atletismo, antes de correr, ela ficava pulando. Ela tinha uma dancinha dela, onde ela dava uma rebolada, ela fazia assim com a mão, fazia assim com a mão, e ficava sorrindo o tempo todo. Eu esqueci o nome dela. Mas ela ficou super famosa por causa dessa dancinha. Essa dança também é uma ótima âncora. E ela se colocava no estado emocional super positivo, de forma que você via pela expressão, pela postura corporal, pelas expressões faciais, que ela estava lá para se divertir e dar o seu melhor. E ela conseguiu ganhar ouro lá nas Olimpíadas. Então, âncoras ajudam a gente a se colocar em estados emocionais ideais, ok? Júnior, legal, bem-vindo. Muito bem. Pessoal, dúvidas sobre o que são âncoras, sobre âncoras naturais ou sobre âncoras criadas? Âncoras de atletas? Se tiverem dúvidas, escrevam nos comentários, ok? E aí, eu vou para o último tópico de hoje. Eu quero falar sobre criação de âncora. Como que a gente cria essas âncoras, como que a gente ativa a nossa melhor versão. Existem principalmente duas formas da gente criar nossas âncoras. Uma delas, através de repetição. A primeira delas é através de repetição. Ou seja, se toda vez que eu sair para correr, eu colocar uma meia no meu pé e falar, cara, essa é minha meia especial, toda vez que você sair para correr com ela,
e falar, cara, essa é a minha meia da sorte, com o tempo, essa meia vai virar sua meia da sorte e você vai começar a sentir melhor até correndo com ela. Então, repetição vai ajudar vocês a criarem âncoras. Boa noite, Júnior. Boa noite, Rafaela. Rafaela perguntou aqui, como esquecer uma âncora? Tem como você me dar um exemplo de uma âncora que você gostaria de esquecer? Ou uma âncora que seria interessante esquecer? Daí eu posso pensar na sua resposta. Eu vou falar sobre criação de âncoras. Eu não tinha pensado em como remover âncoras, mas a gente pode co-criar aqui. Então, se você puder me dar algum exemplo, Rafaela, vai me ajudar, tá bom? Então, criar âncoras. Através de repetição, que é o que acontece naturalmente na nossa vida. Então, de tanto a gente ir para a escola, ouvir a voz de um professor, a gente acabava criando uma certa empatia, sendo contagiado por aquela pessoa, ou não. Então, âncora a gente pode criar através de repetição. Segundo tipo de criação de âncoras, impacto emocional. Então, ou a gente vai criar âncoras através de repetição, que vai levar um tempo para a gente criar, ou através de impacto emocional. E eu, para ajudar atletas a criarem âncoras, eu utilizo técnicas de hipnose e de PNL para criar âncoras através de impacto emocional. E a gente consegue criar âncoras de forma muito rápida, em questão de 10, 15 minutinhos ou até menos. Então, impacto emocional é uma forma rápida da gente criar âncoras positivas, âncoras boas para a gente. Ok? Então, duas formas da gente criar âncoras. Uma, através de repetição. Duas, através da hipnose. Impacto rápido e ferramentas para criar âncoras através de impacto rápido, hipnose e PNL. Ah, Renato, mas como que funciona isso na prática? Eu não vou conseguir fazer isso agora com vocês, tá bom? Por quê? Senão eu teria que colocar todo mundo em transe aqui e essa não é a ideia, o objetivo dessa live. O objetivo dessa live é para que vocês entendam como funciona, entendam como é criado. Eu não posso criar agora uma com vocês, ok? Mas eu estou falando para vocês o caminho das pedras. Primeiro, repetição. Segundo, impacto emocional. Impacto emocional pode ser através da hipnose da PNL, ou se você quiser achar um outro jeito de criar suas próprias âncoras através de impacto emocional, você também pode, ok? Então, essas são as duas formas. Celso falou aqui, colapsar âncora. Uma música que me lembra uma pessoa. Legal, o Celso falou aqui, né? Colapsar âncora. Sim, colapso de âncora é quando a gente acaba colocando uma âncora mais forte em cima daquela âncora. Então, com certeza, isso pode ajudar. Valeu por lembrar, Celso, muito bom, muito bem colocado. Boa noite, Paulinho, boa noite, Marcos, boa noite, João. Rafaela perguntou sobre uma música que me lembra uma pessoa. Sim, através, principalmente acho que agora ou da repetição, você ouvindo bastante essa música em outro estado emocional, ou junto com outras pessoas, talvez isso acabe colapsando a âncora de alguma forma, ou através de hipnose PNL. Sim, a gente consegue colapsar essa âncora. Quando você ouvir essa música, você não necessariamente lembrar daquela pessoa, ou se você até lembrar daquela pessoa, você não está naquele estado emocional que você não quer estar. Por exemplo, se você quer apagar essa âncora, imagino que seja um estado emocional que você não gosta. Então, quando você ouve essa música, você lembra de uma pessoa e não se sente muito bem. Então, através das âncoras, desse colapso de âncoras, por exemplo, a gente pode colocar algo que seja mais forte para remeter a essa música ou te desensibilizar em relação àquele estado emocional negativo que você tem quando lembra daquela pessoa, tá bom? Então, sim, essa é uma forma, ou de dessensibilização ou através de colapso de âncoras. Meg, fico aqui pensando, uma âncora pode virar um toque? Uma âncora pode virar um toque. Cara, boa pergunta. Eu não tenho a definição de toque aqui para poder falar, putz, acho que essa âncora virou um toque, mas, cara, talvez. E se aquilo acaba virando um toque e acabar sendo negativo para a pessoa, é possível também a gente desconstruir essa âncora. Então a gente, talvez através de uma colapso de âncora, ou através de uma ressignificação, alguma coisa assim, a gente pode reverter isso, ok, Meg? Então, pode virar um toque? Putz, eu não sei te responder.
talvez sim. Então, é porque eu não tô com a definição de toque agora. Mas se virar um toque, é só porque tá atrapalhando ela. Ah, cara, virou um toque que o cara sempre... O César Cielo vai... acorda de manhã e bate no peito. Cara, tem algum problema pra ele? Cara, se não, deixa ele. Se sim, do tipo, putz, tá incomodando ele, alguma coisa assim, dá pra ser trabalhado, tá bom? Então, talvez possa virar um toque. Boa noite, James, Paulo, Matheus, Rafaela. E me traz à memória lembranças que eu não gostaria mais de ter. Exato, assim como eu te comentei, né? Boa noite, Vinícius. Então, é isso, Rafaela. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Sim, é possível a gente mudar essa âncora ou colocar alguma coisa mais forte no lugar dessa pessoa quando você ouve essa música, ou desensibilizar. Quando você pensar sobre essa pessoa, você não se sentir mais tão mal. Mas eu não usaria âncora nesses casos, acho que tem outras coisas, ok? Pela PNL, a gente trabalha com submodalidades, consegue ressignificar e mudar um pouco como você se sente em relação a isso. Acho que isso pode te ajudar até um pouquinho mais do que a âncora, tá bom? Mas para desativar essa âncora, a gente pode sim trabalhar. Que estranho, meu Instagram parou a live sozinho, do nada. Do nada. Beleza. Chico, eu usei e criei muito em jogos de futebol, criei um monte de âncoras, legal. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo. Também aluno do treinamento mental online, seja muito bem-vindo. Legal, Chico, muito bom. Isso é algo super interessante, super importante para ser usado por técnicos, né? Então, criar junto com a equipe algumas âncoras aonde talvez o técnico possa ajudar a equipe, ou o capitão, ou alguém dentro de campo. Legal? Acho que eu respondi todos vocês. Boa noite, Guardião. Cara, Instagram derrubou minha live do nada. Boa noite, pessoal. Legal. Pessoal, dúvidas, comentários, alguma coisa que vocês queiram falar, por favor, esse é o melhor momento. Se tiverem dúvidas, escrevam aqui do lado. Se tiverem dúvidas sobre o que são... Então, nessa live, fazendo um resumão, eu falei sobre o que são âncoras, que são estímulos internos ou externos que geram algum tipo de reação que pode ser comportamental ou emocional. Falei sobre âncoras que acabam sendo criadas naturalmente na nossa vida. Falei sobre âncoras que podem ser criadas de propósito por a gente, por nós. Falei sobre os poderes da âncora, né? De ajudar a gente a criar foco, criar motivação, criar autoconfiança, criar calma, criar felicidade. Falei sobre as âncoras que os atletas usam. Falei sobre um pouco de empilhamento de âncoras. Falei sobre como criar âncoras. Então a gente cria âncoras através de repetição ou através de impacto emocional, que pode ser criado com esse impacto emocional, que é o que eu tenho feito com atletas, através de hipnose e através de PNL, ok? Boa noite, Renato. Boa noite, Digo. Mona Lisa, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ciel, todos vocês. Adriana, muito interessante assunto e muito bem abordado. Ficou claro a definição. Eu só consegui chegar agora. A live vai estar disponível depois? Sim, vai estar disponível. Boa noite, Paulo também entrou agora. A live vai ficar disponível, principalmente no YouTube da Deeper. Pessoal, dúvidas? Esse é o momento em que a gente está caminhando para o final, onde eu vou deixar só alguns recadinhos e algum presente para todo mundo que ficou aqui no final. Então, se tiverem dúvidas, comentários, escrevam aqui do lado, por favor, esse é o melhor momento, tá? Enquanto vocês vão colocando as suas dúvidas, eu quero dizer que eu preparei, já criei um presente especial para as pessoas que participam da minha live. Algumas pessoas já estão participando de quase todas as lives, então já devem ter pegado esse presente, mas quem ainda não pegou, eu criei um livro com 5 estratégias mentais para você ser um atleta campeão. São 5 estratégias mentais que você consegue começar a aplicar e utilizar hoje mesmo. E eu estou disponibilizando esse livro gratuitamente para vocês. Então, esse é o meu presente para vocês que participam das lives. Para quem está no Facebook, aqui na descrição da live, você pode ver o link. Eu deixei o link ali, ó. Pega aqui o seu presente, baixa aqui o seu presente, o seu livro, com as 5 estratégias mentais. Então é só ir lá e baixar o seu livro gratuito. Então esse é o presente que eu tenho para você, 5 estratégias mentais para você ser um atleta campeão. Pessoal do Instagram, acessa lá o site www.deeper.co, ok?
Então peguem esse presente para vocês. Segunda coisa, quero falar sobre a novidade da Deeper, que é o treinamento mental online, onde alguns alunos já participaram aqui da live. Legal, Marcelo, muito legal você ter entrado agora. Mas eu peguei todo o meu conhecimento, toda a minha experiência que eu tenho treinado atletas, juntei o melhor conteúdo para criar um treinamento mental online. Então, eu ensino em apenas 6 semanas como você pode treinar a sua mente para aumentar a sua performance. Treinar e trabalhar o seu mindset, desenvolver o seu mindset de atleta campeão e ganhar controle mental e ganhar controle emocional. Então, esse curso, em apenas 6 semanas, você vai aprender várias técnicas de hipnose, PNL e coaching. Técnicas rápidas e que você pode aplicar de qualquer lugar que você estiver. Então, alguns alunos, lutadores, por exemplo, usam a auto-hipnose entre os treinos para recarregar energia e ganhar foco de novo. Alguns atletas de pôquer online, acabam utilizando entre os jogos a auto-hipnose, uma visualização ou suas âncoras para se colocar no estado emocional ideal e positivo, para sair de um tilt, por exemplo, ok? Então, quem tiver interesse, vai lá, treinamento mental online, também coloquei aqui na descrição desse vídeo, você pode acessar o link para saber mais sobre as aulas. São 10 módulos que são disponibilizados durante 6 semanas. Você pode fazer esse treinamento, e como é um curso online, com vídeos gravados, você vai ter acesso a esse curso completo durante 1 ano. Então, durante 1 ano, você pode assistir quantas vezes você quiser esses vídeos para treinar a sua mente e poder performar ainda mais, ok? Então, quem quiser, o link está aqui. Próxima live, eu ainda não tenho uma próxima live, mas eu vou ter boas novidades. Eu sei que eu vou fazer uma live com o Nilo, um grande amigo meu, onde a gente vai falar sobre felicidade. Ele é especialista na parte de felicidade e eu vou trazer aqui para vocês felicidade associada e conectada ao mundo dos esportes. Recado que eu quero deixar, você que está aqui e ainda não segue a Deeper no YouTube, por favor, vai lá, segue a Deeper no YouTube. Link está aqui na descrição. Eu acho que já é o primeiro link. YouTube/DeeperCO Oficial. DeeperCO Oficial. Segue a Deeper lá, porque todas essas lives vão lá para o YouTube. Todos os vídeos, eu tenho gravado uma série de vídeos, vão estar para lá. Estou treinando com a seleção, estou treinando a seleção brasileira feminina de chuckball. Várias das atletas meninas participaram aqui. Adriana, muito obrigado vocês por terem participado. E a gente está gravando algumas coisinhas. Em breve eu vou disponibilizar somente lá no YouTube os vídeos de como funciona o treinamento mental em equipe, por exemplo. Então, se tiver interesse, segue lá a Deeper no YouTube. E daqui a um tempo, em breve, eu vou começar a fazer as lives ou hangouts direto no YouTube. Não vou mais fazer aqui no Facebook, vou fazer direto no YouTube. Então, eu estou querendo levar todo mundo para lá. Então, por favor, segue a Deeper lá no YouTube, ok? Deixa eu ver aqui se surgiram dúvidas. Marcelo, eu participo do treinamento online, está muito top. Legal, Marcelo, muito, muito obrigado pelo feedback, muito bom. Milton, Lares, boa noite. Ark, entraram agora. Marcos, boa noite. Entraram só agora. Pessoal que entrou agora, a live vai ficar disponível aqui no Facebook e lá no YouTube. Por favor, quem está entrando agora, quem ainda não segue a Deeper no YouTube, vai lá, segue a Deeper no YouTube, que eu tô começando a migrar para lá. Todos os vídeos, todas as lives vão começar a acontecer lá. Já tem muito vídeo bacana, já falei de motivação, já falei até de vida financeira para ajudar os atletas com um pilar financeiro, que é muito importante. Você quer elevar a sua performance, está com problema de dinheiro em casa, isso vai diminuir a sua performance. Então, como que eu começo a controlar minha vida financeira também? Tem vídeo, tem live lá com uma especialista, a Vivi Ferreira, uma grande amiga minha. Ela é especialista, consultora financeira, e ela deu várias dicas muito boas, foi muito bom. Falei com o Edu, tem uma live, então, com o Edu, atleta de pôquer online também, onde ele participou do treinamento e foi muito bacana. Tenho também live com o Guga da PNL, tenho com o Gustavo Tical, a gente falou sobre hipnose fitness, alimentação também é importante para atleta. Então tá tudo no YouTube. Por favor, segue a Deeper lá no YouTube. Então, pessoal, tô vendo aqui, não tem grandes dúvidas agora. Legal, Chuckball Brasil, muito bem, muito obrigado. Ângelo, bem-vindo também. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Como eu disse, tem um presente aqui para vocês na descrição desse vídeo. Você pode baixar um e-book gratuito, ok?
Esse livro que eu falo sobre 5 estratégias mentais para você ser um atleta campeão, baixa lá, você já começa a aplicar essas estratégias hoje mesmo. Além disso, você pode ver aqui o link do treinamento mental online, 6 semanas para você aprender como treinar a sua mente através de técnicas de hipnose, PNL e coaching, para você elevar sua performance nos treinos e na competição. Eu falo sobre mindset, falo sobre foco, motivação, tá bem completo esse curso. Quem quiser dar uma olhada lá, o link tá aqui na descrição desse vídeo. E por último, segue a Deeper lá no Facebook. Tô vendo, realmente não tem mais perguntas. Pessoal, passei aqui 10 minutinhos, agradeço muito a participação de vocês, obrigado todos vocês que assistiram, todos vocês que comentaram e acabaram escrevendo. Se você puder, deixa sua curtida aqui nesse vídeo, nessa live, e também, quem puder, marca os amigos atletas para assistirem depois dessa live, e, por último, quem puder também, compartilha essa live, que eu agradeço muito. Então, muito obrigado a todos vocês, e uma boa noite. Tchau, pessoal!